Fundamentos econômicos, e que nós acreditamos firmemente. Primeira coisa, disciplina fiscal e priorização de gastos. É a que nós chamamos em linguagem militar de seleção de frente. Eu lembro do meu livro de economia na Academia Militar, citava lá que o primeiro dilema era canhão ou manteiga. Então tem que selecionar a frente. O recurso só dá para uma coisa, nós temos que selecionar a frente e aplicar o recurso onde ele é mais necessário. A reforma tributária. O nosso custo do Brasil está na faixa de 37%. O dos Estados Unidos é 19%, do Paraguai é 8%. Como é que nós podemos competir? Então, aqui eu estou falando para uma plateia, não preciso explicar a curva de Laffer, nada disso aí. Mas eu entendo desse troço, viu, gente? Estudei um pouquinho, pô. Né? Liberalização financeira. Né? Regime cambial e liberalização comercial. Nós temos a questão do dólar de importação, né? Que dificulta as nossas exportações e praticamente detonou a nossa indústria. Não podemos ser arredios a investimentos estrangeiros. Né? Privatização. Tudo aquilo que puder ser privatizado, vai ser. Desregulação. E a questão da propriedade intelectual, que é muito mal equacionada no nosso país. A gestão pública, gestão profissional no setor público, acabar com o cargo em comissão. Não é possível que um ministro chegue e traga 40 pessoas com ele. Ele pode trazer 3, 4 ali, auxiliares de confiança e acabou. E os funcionários públicos de carreira, ascendendo pelo mérito, ocuparão os seus espaços. Padrões explícitos e medida de desempenho. A gente não gosta de ser medido. Isso é uma questão do brasileiro. O brasileiro não gosta de ser avaliado. Isso dentro da instituição que eu servi 46 anos, sempre foi um problema. Cada vez que você emitiu o conceito de um militar, o cara dava sério, ele sempre se achava mais, né? E aí havia sempre aquela tendência à leniência, né? Eu, como comandante, tinha que chamar alguns avaliadores e dizer, vem cá, meu amigo, você deu 10 no sujeito de cabo a rabo aqui, pô. Esse cara é Deus, né? Pô, é quase isso. Né? ênfase na satisfação do cidadão e na qualidade do serviço. Então, o cidadão é o cara que nós temos que atender. Né? Delegação de autoridade e competição. Essa palavra competição parece que tem que ser banida. Não. Tem que haver a competição, porque só dentro da competição que nós vamos ir para frente. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos, ou seja, austeridade. O governo tem que passar austeridade. Para dar o exemplo. E é aqui que eu falo, extenso uso das novas tecnologias de informação e comunicações. É o governo virtual, é virtualização dos serviços. Nós podemos, hoje, para as senhoras e senhores terem uma ideia, nós temos 90 mil antenas de celulares no Brasil. Isso não é nada. Por isso que a gente anda na estrada e não consegue cobertura nenhuma. Agora, isso não foi cobrado das teles quando instalaram. Não tem uma cobrança nesse sentido. A China tem 1 milhão de antenas de celular instaladas. Então nós temos que expandir isso. Todo mundo tem telefone. A partir daí, o governo pode economizar. Por que eu tenho que fazer propaganda na televisão se eu posso mandar uma mensagenzinha para todo mundo e todo mundo vai receber uma mensagem sobre determinado assunto? Eu posso aí operar na saúde, na educação, na defesa e na segurança pública, diminuindo custos. Padrões de governança. O Estado entendido como um organismo plural. As políticas públicas têm que ser bem especificadas, ou seja, aquele princípio da publicidade. E aí a interação com a sociedade pelo uso das redes. E relações baseadas na confiança e em contratos. Isso é fundamental na atividade que as senhoras e os senhores desenvolvem. Confiança é algo fundamental mesmo, por quê? Começa dentro da casa da gente, no casamento. Se eu não tenho confiança na minha mulher, eu não vou casar, ou vou me divorciar, senão é uma relação de confiança. E aqui nós temos esse problema, porque olha aqui, ó, desde a Constituição de 88, foram editadas 23 leis federais por dia, não é? Por ano. 103 emendas, 103 leis complementares, e aí vai. Esse catatal todo dá mais de 5 milhões de páginas, que é o paraíso dos advogados, né? Eles gostam. Eu tenho uma filha que é advogada, ela fica satisfeita, pô. Efeitos paradoxais. Qual lei que está valendo? Então, controvérsia o tempo todo. Praticamente 96% da legislação produzida foi modificada.
Então esse é o ambiente que a gente, não é, trabalha. E essa incerteza para o futuro afeta os contratos. E é isso que a gente tem que ter. Nós temos que ter a certeza que se eu fizer um contrato de 30 anos, ele vai ser efetivamente cumprido. Principalmente quando se quer trabalhar em termos de parceria público-privada. O privado não vai entrar sabendo que ele vai perder. Ele tem que ter um ganho. Concluindo, o que significa isso tudo? Como é que a gente vai esperar? Reforma tributária. Não há como nós continuarmos com essa carga de impostos. Então a visão é muito clara. Nós temos que ganhar mais com menos. Ou seja, o que significa ganhar mais com menos? Aumentar a base de pagamento e todo mundo pagando um imposto menor. Então todos irão pagar. Mas pagar menos e o Estado continuará a ter a sua renda. A reforma fiscal. Então, por que o recurso tem que estar todo ele centralizado em Brasília? Por que o prefeito lá de Santa Maria, não é, ministro, tem que sair de Santa Maria para pedir uma ambulância em Brasília? Ele tem que ter o dinheiro na mão dele, pô. Ah, bom, o prefeito vai jogar o dinheiro fora. Tá bom, jogou o dinheiro fora, a população da cidade pega e joga ele fora também, pô. Agora, querer gerenciar um país como o Brasil, que são 5 países em um, de Brasília, não dá certo. Eu fui secretário de Economia e Finanças do Exército. O que eu fazia? Bateu o recurso orçamentário distribuído para todo mundo. Só ficava com aquela pequena reserva para atender às eventualidades, aquelas catástrofes que de vez em quando ocorrem. E licitações prontas e vamos para em frente. E isso está ligado a esse novo pacto federativo. A nossa federação não funciona. Digitalização e virtualização dos serviços públicos. Nós temos já propostas recebidas, né, para em 4 anos incrementar esse nosso serviço. Revisão da gestão do funcionalismo profissional. Questão da estabilidade. Não é possível que o camarada faz um concurso e a partir daí ele não pode ser mais avaliado, não pode mais ser mandado embora, se ele não está produzindo. Os privilégios e a questão de greve. Não é fácil isso aí. A reforma política, eu coloquei aqui o parlamentarismo, isso aí é uma ideia. Livre mercado. Não posso o governo querer regular o mercado, regular o preço do diesel, não sei mais o que. Não funciona. Todos os lugares onde experiências dessa natureza ocorreram deram errado. Impulsionar as exportações. Educar os brasileiros. A educação será prioridade nossa. Hoje, 70% do recurso da educação vai para o nível superior e 30% só para a educação básica. Tem que inverter essa curva. Nós precisamos da educação básica. E a partir daí a gente resgata a cidadania. E com isso, credibilidade do Estado, confiança dos governados no governante, que o governante é austero, é honesto, tem eficiência na sua gestão. E resgatando com isso a virtude da política, política com P maiúsculo, e jamais abandonar a defesa da democracia, que por pior que seja, é o melhor dos regimes, e a nossa liberdade. A política com P maiúsculo não pode permitir isso aí, ó. Como dizia Aristóteles, o homem é por natureza um animal político que, quando aperfeiçoado, é o melhor de tudo. Entretanto, separado do direito e da justiça, torna-se o pior. Esse alerta é dirigido para o homem civilizado, pois é precisamente onde encontramos os que, desprezando a virtude, usarão de todos os artifícios e vantagens da política e do poder político para a consumação dos vícios mais degradantes. Finalmente, lhes deixo uma lei da guerra na selva, porque, uma vez eleitos, não há dúvida que teremos que suportar desconforto e fadiga sem nos queixarmos, sermos moderados nas nossas necessidades para poder colocar o Brasil nos eixos. Era isso que eu gostaria de transmitir a todos.